abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, como temos trabalhado, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Queremos aqui registrar a nossa alegria de rever os irmãos que estavam impedidos de comparecerem ao templo. Se estiver aí um período de 5 meses distante da casa do Senhor, é uma alegria tê-los de volta. A única coisa que eu fico triste é porque nas minhas visitas sempre tinha um lanchinho para mim, né? Aí eu perdi isso. Eu tentando mudar os meus hábitos alimentares e os crentes me engordando nas visitas, nas ceias que estivemos fazendo juntamente com os diáconos da igreja. Mas brincadeiras à parte, é muito bom vê-los aqui e é importante que a gente possa valorizar aquilo que Deus está nos concedendo mais uma vez. Mateus capítulo 5, versículo de número 9, dando continuidade às nossas exposições aqui nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, graças te damos por estarmos na tua casa mais um dia, mais um culto. Ó Deus, nós não temos palavras para descrever, para agradecer o privilégio que o Senhor nos concede. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para encontrarmos os nossos irmãos, sabedores que todos somos, pela graça, teus filhos. Estamos aqui por causa da obra de Cristo, estamos aqui por causa do teu favor, da tua grande misericórdia para com as nossas vidas. E nessa noite te apresentamos o nosso espírito, a nossa alma que está sedenta por ouvir a tua voz. Cada crente aqui carece da instrução, carece, ó Deus, da tua exortação. Que o Senhor assim o faça, que teu Espírito possa ir ao mais profundo da nossa alma, nos confrontando naquilo que precisamos, mas ao mesmo tempo não nos deixando esquecer do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia e do recomeço que nós temos em Cristo Jesus. Muda, ó Deus, a nossa mente, muda, Deus, nosso comportamento, e que o Senhor se agrade de tudo, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir só um pouco de retorno aqui para mim. Meus irmãos, não é segredo para ninguém que a nossa geração ela tem se corrompido profundamente no que tange às relações interpessoais, no que diz respeito à violência física ou verbal entre nós mesmos. No geral, as pessoas da nossa sociedade têm um pavio muito curto. Elas são estouradas por natureza, elas são briguentas, elas são belicosas por mera rotina. Para muitos, uma boa briga, uma boa confusão é tão comum ou necessária como o almoço, como o café da manhã. Se elas perdem uma boa disputa, elas passam mal, elas ficam frustradas, tristes, incompletas, enfim.
a nossa geração, ela é muito dependente, ela está muito viciada em dissensões, em desavenças. Nós fazemos parte da geração não me toque, da geração se bater, apanha, da geração que não leva desaforo para casa. E se você prestar atenção nos filmes, nas novelas, nos livros, nas conversas do dia a dia, você perceberá que a nossa cultura, ela é marcada pela impaciência. Ela é marcada pela ira, ela é marcada pela vingança. Ela é marcada pelo abandono dos valores bíblicos. Então, a justiça com as próprias mãos, por exemplo, ela virou virtude entre muitas pessoas. Ela passou a ser celebrada. Ela passou a ser exaltada, incentivada diariamente. Ao invés de criticada, ao invés de censurada, ao invés de desencorajada. Então, antigamente as pessoas elas tinham algum tipo de temor, elas guardavam algum tipo de valor bíblico. De modo que se alguém se demonstrava vingativo, iracundo, essa pessoa rapidamente era repreendida, mas hoje não. Hoje, quanto mais vingativo você for, mais elogiado você será. A imagem que as pessoas constroem dessas pessoas prontas para a briga, prontas para a confusão, prontas para o debate, é de pessoas fortes, de pessoas bem resolvidas. Não é à toa que os mansos, a mansidão, a virtude da mansidão, ela é muito considerada como uma fraqueza e não como uma virtude. Então hoje, o herói é aquele que não se compadece do seu ofensor. É aquele que leva até as últimas a sua revanche, a sua retaliação, que se mantém firme em sua represália até a total destruição dos seus inimigos, que não deixa na sua guerra, na sua peleja, espaço para misericórdia. Bom, esse tipo de comportamento, esse tipo de espírito animal maligno, venhamos e convenhamos, meus irmãos, é de se esperar de pessoas ímpias. É de se esperar de pessoas que não temem a Deus. Nós não devemos nutrir em nosso coração nenhum tipo de esperança em relação ao homem caído, em relação àqueles que são reféns, que são escravos do pecado, porque neles não habita o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não habita em alguém, a guerra contra o próximo será a coisa mais normal do mundo. O que freia o homem, o que muda o homem, o que transforma as pessoas é o Espírito de Deus. Logo, se alguém não tem o Espírito de Deus, ela não tem nenhum tipo de freio. Ela não tem nenhum tipo de impedimento. O problema, meus irmãos, não é quando o ímpio ele age como ímpio. O problema é quando essa cultura carnal, quando essa cultura vingativa, quando essa cultura maligna, ela se instala dentro da igreja. Ela se instala no meio do povo de Deus. O problema é quando nós, crentes, verdadeiros, fiéis, nós assimilamos o comportamento do mundo. E às vezes, nós até o superamos com folga em certas crueldades e incredulidades. Aliás, em certas intrigas. Infelizmente, muitos daqueles que confessam fé em Cristo, eles fomentam, eles multiplicam, eles se orgulham dessa cultura facciosa dentro da casa de Deus. Esse é o problema. Para nossa vergonha, existem muitas igrejas um verdadeiro submundo de rivalidades, de ressentimentos e de ódio entre irmãos. Entre pessoas que se dizem discípulos de Cristo. E como é óbvio, meus irmãos, lendo aqui o versículo 9 das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, do capítulo 5, essa cultura belicosa, esse comportamento animal não é a vontade de Deus.
não é a prática, não é a ética daqueles que foram verdadeiramente alcançados pela graça salvífica e transformadora do Senhor. Então, hoje eu quero começar a trabalhar com vocês a sétima bem-aventurança, aqui o versículo 9 que lemos, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou em outra tradução, bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, o meu desejo, o meu propósito é seguir aqui o mesmo método utilizado quando nós falamos sobre a virtude da misericórdia. Ou seja, no primeiro sermão, no caso hoje, nós iremos trabalhar a ideia geral do versículo, a definição de pacificador e o sentido da expressão usada por Cristo aqui, serão chamados filhos de Deus. Então, eu vou fazer tudo isso de maneira bem objetiva, bem teórica, bem agora no comecinho do sermão. Porque a teologia aqui do versículo, ela será melhor explicada nos pontos que serão apresentados em seguida. Então, após nós entendermos aqui de maneira objetiva a ideia geral do texto, nos pontos, nas aplicações, nós iremos compreender, em primeiro lugar, o que o pacificador não é. O que ele não é. Para só depois nós entendermos o que ele é. Então, hoje eu vou trabalhar o aspecto negativo. E no próximo domingo, na próxima mensagem, eu vou trabalhar o aspecto positivo. Então, resumindo, hoje a gente olha para o versículo 9, nós vamos entender aqui os termos escolhidos por Jesus, os seus significados, e na segunda parte da mensagem, eu vou trabalhar aqui com vocês aquilo que o pacificador não é, certo? É importante que a gente tire da nossa mente certas concepções equivocadas a respeito dessa virtude. Às vezes a gente está pensando coisas que não são bíblicas, a respeito de virtudes bíblicas. E o meu objetivo é fazer você, limpar aí a sua mente de qualquer tipo de equívoco, qualquer tipo de desvio. Então, vamos começar olhando aí a primeira expressão que Jesus utiliza, os pacificadores. Veja aí, bem-aventurados os pacificadores. Meus irmãos, de que maneira esse tipo de pessoa que nós temos em vista aqui pode ser definido? Como é que você, por exemplo, definiria um pacificador? O que é que você tem aí em mente quando você ouve essa palavra, esse termo? Bem-aventurados os pacificadores. Veja, Martyn Lloyd-Jones, melhor do que outros comentadores que eu pude ler, ele define pacificador da seguinte maneira. Olha aí, coloca aí, se puder, coloca numa letra maior, porque essa letra aí eu acho que o pessoal não vai ler lá atrás, não. Se você não estiver enxergando, preste atenção no que eu vou dizer. Olha a definição que ele faz. Que é um pacificador? É uma pessoa a respeito de quem podem ser atribuídas duas coisas básicas. Passivamente falando, podemos dizer que o pacificador é um indivíduo pacífico, pois quem é pugnaz aqui é belicoso, não pode ser pacificador. Alguém que é dado a brigas, alguém que é inflamado rapidamente, alguém de pavio curto, não pode ser considerado um pacificador. É aquela pessoa que ela está pronta para briga. Eu me lembro que quando eu era adolescente, aqui na rua da minha avó, Tucunaré, a gente tinha um grupo de amigos, e tinha um rapaz lá, um colega meu, que ele era menor, eu já era pequeno, ele era menor, e eu não sei o que é que tinha naquele meu colega, que ele amava brigar. Ele sempre estava pronto para uma briga. Se você olhasse mais feio para ele, se você falasse de um jeito um pouco mais agressivo, ele estava pronto ali para brigar. Tem gente que é assim. Tem gente que parece que ela chega no local pronta para uma confusão.
Bom, esse aí é o belicoso. Esse aí é o pugnaz. E ele não pode ser considerado um pacificador. Então, se você é, meu irmão, uma pessoa de pavio curto, você não pode ser considerado um pacificador. Mas veja, o Lloyd Jones ele continua. Ativamente falando, esse indivíduo, sem dúvida, é pacífico. É alguém que procura estabelecer, olha o detalhe, procura estabelecer ativamente a concórdia. Não é alguém que torce pela paz. É alguém que se entrega ativamente para construir a paz. Então não é que essa pessoa acha a paz entre os homens algo bonito, algo que deve acontecer. Não somente isso. Ele olha para a paz como algo divino, como algo da graça de Deus, e ele se coloca à disposição de Deus para construir essa paz. Então ele procura, ele busca estabelecer ativamente a concórdia. Agora veja, é um homem que deseja a paz e está disposto a fazer tudo quanto for mister necessário para que essa paz seja instaurada e mantida. Veja, ele está tão comprometido com Deus, mas tão comprometido com Deus, que tudo que for necessário, qualquer tipo de sacrifício, ele fará para estabelecer a paz. Mas isso a gente vai trabalhar melhor nos outros pontos. Esse homem busca agir ativamente para que haja paz entre homem e homem, entre grupo e grupo, entre nação e nação. É óbvio, por conseguinte, que podemos argumentar que o pacificador é um homem que se preocupa, em última análise, com o fato de que todos os homens estejam em paz com Deus. Isso aqui é um ponto importante. Vocês estão lendo esse negócio? Porque nem eu que estou aqui estou conseguindo ler esse negócio. Está assim, ó, letra de bula de remédio. Ajeita esse negócio aí. Então veja, esse pacificador, ele se preocupa, em última análise, com o fato de que os homens estejam em paz com Deus. Então veja, isso aqui você precisa ter em mente. O pacificador é aquele que estabelece paz entre os homens, mas a verdadeira paz é a paz que o homem nutre com Deus. Então veja que o pacificador, ele é uma espécie de evangelista. Eu não posso, como crente, achar que a pregação das boas novas, a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação entre Deus e os homens é algo apenas para pastores, para pregadores, para seminaristas, para líderes. Porque o pacificador, ele é um pregador, talvez não um pregador de púlpito, mas um pregador aonde ele estiver. A preocupação dele é que os homens sejam reconciliados com Deus, que os homens entrem em paz com Deus. E veja, Lloyd Jones aqui encerra. Aí está o retrato essencial do pacificador. Considerado passiva e ativamente, pacífico em sentido passivo e em sentido ativo. Alguém que não somente não provoca conflitos, mas que tudo faz para estabelecer a paz. Ele tem essa preocupação. Se existe alguém em guerra, ele vai até essa pessoa e ele vai procurar estabelecer a paz. Mas ao mesmo tempo ele faz a parte dele. Veja, ele apaga o incêndio, mas ao mesmo tempo toma cuidado para não ser o causador do incêndio. Esse é o pacificador, essa é a definição, a melhor definição que eu poderia trazer aqui para nós. Então veja, com base nessa definição, nós vamos construir agora as aplicações. E por isso que é tão importante que você entenda, que você compreenda o que é um pacificador. Agora note aí a expressão final do versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso? Bom, bem-aventurados aqueles que promovem a paz.
Bem-aventurados aqueles que se esforçam por construir a paz. E Jesus está dizendo que eles serão chamados filhos de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que ao promovermos a paz, ao buscarmos a reconciliação entre partes em disputa, nós estaremos espelhando, nós estaremos reproduzindo, nós estaremos imitando um dos atributos do nosso Pai Celestial. Olha que coisa bela, olha que coisa maravilhosa. Deus comunicando a nós, pecadores, um dos seus atributos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é pacificador. Deus é aquele que encerra guerras. Deus é aquele que pacifica com Ele mesmo, através de Cristo, os seus piores inimigos, os seus maiores ofensores. Então, a minha motivação para ser um pacificador não é o meu irmão do lado, por mais que ele possa me inspirar e ele possa me ajudar. A minha maior motivação para ser um pacificador não é o pastor da igreja, não é o meu pai, não é a minha mãe, é o próprio Deus. Então, quando eu alcanço a virtude da pacificação, eu estou imitando, eu estou reproduzindo um dos atributos do meu Pai. Portanto, quando essa qualidade ela surge em um pecador, isso é sinal, isso é prova de que aquela pessoa já não é mais um ímpio. Quem está acompanhando aqui as exposições sabe que Jesus está falando aqui do salvo. Jesus está falando do crente, da nova criatura. Muita gente interpreta essa passagem como se Jesus estivesse dando aqui uma receita de moralidade, de ética. Tanto é que esse texto aqui, ele é muito querido, ele é muito apreciado por pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Elas acham bonito, elas acham as palavras de Cristo inspiradoras. Mas o problema, meus irmãos, que Cristo aqui, ele não está se dirigindo a pessoas, ele não está descrevendo pessoas não crentes. Ele está descrevendo a atitude, o comportamento, o caráter daqueles que foram transformados pela graça. Então, quando um pecador arrependido, ele demonstra essa virtude, isso é sinal de nova vida. Isso é sinal de que ele é um verdadeiro filho de Deus. Isso é sinal de que ele age em consonância, em harmonia com o caráter do seu Pai. É por isso que Jesus está dizendo: quem assim o fizer, quem assim se comportar, será chamado filho de Deus. Porque ele estará demonstrando o caráter do Pai. Ele estará provando que o Espírito de Deus age dentro dele. É por isso, meus irmãos, que as bem-aventuranças, elas são declarações seríssimas. Elas são declarações que devem dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Isso aqui é um teste de fé. Se essas virtudes elas não aparecem na sua vida, alguma coisa está errada. Então, alguém que demonstra essa virtude, ela carrega em si a semente divina. Ela carrega a virtude do alto, o Espírito do próprio Deus. E veja, Cristo está estabelecendo aqui o padrão do seu reino. Bom, compreendidos esses termos, as expressões aqui usadas por Cristo de forma objetiva, eu quero agora destrinchar com vocês essas verdades, vendo em primeiro lugar o que o pacificador não é. No próximo sermão a gente vê o que ele é. Então eu separei aqui 4 pontos importantíssimos sobre essa questão, 4 princípios que precisam estar bem claros em nossa mente para que não haja confusão. Então, o pacificador,
É essa pessoa que promove a paz. É essa pessoa que se sacrifica. É essa pessoa que busca a glória de Deus. É essa pessoa que nasceu da água e do Espírito. Então, entendido isso, vamos ver aqui o que um pacificador não é. Olha aí o primeiro ponto. Olha o que ele diz. Um pacificador não é alguém incapaz de compreender a realidade. Em outras palavras, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que um pacificador, ele não é alienado. Um pacificador, ele não é alguém desvairado. Não é aquela pessoa que nós costumamos chamar de o sem noção. Você já viu aquela pessoa que é descolada da realidade? Que parece que ela vive em outro mundo? E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, erradamente, considera pacificadora, muita gente é erradamente considerada pacificadora pelo simples fato dela não se meter em disputas, em discussões. Talvez você se considere um pacificador. Se eu perguntar para você, e aí, meu irmão, você é um pacificador? Você vai dizer, não, pastor, eu sou. Por quê? Porque eu não me meto em confusão. Quando eu olho aqui na minha mente, quando eu puxo o histórico, eu não consigo me lembrar de nenhuma confusão que eu me meti. Nada. Simplesmente eu não tenho nenhuma recordação. Então, muita gente é considerada, e muita gente se considera pacificadora por causa disso. Você vai ver, está lá uma briga séria, uma confusão tremenda, e a pessoa ela não está nem aí. Ela não entra na confusão. O ressentimento, a mágoa entre duas partes está num nível elevadíssimo, o clima está profundamente tenso, as ameaças estão aumentando, mas a pessoa, a considerada pacificadora, ela continua tranquila, ela continua zen, ela continua sossegada, nada tira a paz dela, ela não consegue enxergar nenhum problema. E muita gente sobre ela pode dizer o seguinte: rapaz, fulano é uma bênção. Fulano não se envolve em confusão, ele não joga lenha na fogueira, ele não atiça, ele não alimenta, ele não instiga. Fulano é um pacificador. Fulano é um promotor da paz. Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Muita gente não se envolve em confusões. Não é porque ela é pacificadora. Não é porque ela está comprometida com a paz. É porque simplesmente ela é lerda. Ela não consegue discernir as coisas. Ela é desligada da realidade. Ela não enxerga a gravidade das coisas. Para você se meter numa confusão, para você entrar entre duas pessoas que estão brigando, você precisa ter a dimensão daquele problema. Se você não tiver a dimensão daquele problema, você nunca vai se esforçar por promover a paz. Então está lá, os filhos dentro de casa estão em desarmonia, estão numa disputa, uma confusão, mas o pai e a mãe não interferem, porque eles não têm ideia alguma do mal que está acontecendo. Quem está de fora, olha, rapaz, eu não estou entendendo como é que esse pai e essa mãe não está enxergando o problema, a dificuldade, o perigo, a desgraça familiar é iminente. Alguém precisa fazer alguma coisa. Esse problema precisa ser resolvido. Mas quando você olha para a pessoa que pode resolver, ela não consegue enxergar. E, meus irmãos, o que tem de gente desligada nesse sentido não é brincadeira. Pessoas que não percebem o mal se aproximando, ou o mal que já chegou. E por não enxergarem o problema, elas não agem, elas não resolvem, e o problema se torna ainda maior. Tais pessoas, elas não podem ser chamadas de pacificadoras. Tais pessoas, elas mais atrapalham do que ajudam. Tais pessoas, por causa da própria alienação, elas tornam-se
imensas pedras de tropeço para aqueles que estão precisando de ajuda. Essa semana eu fui a João Pessoa, a serviço da Aliança. Coloca um pouco de retorno aqui, senão eu vou acabar com a água. Essa semana eu fui a João Pessoa, a serviço da Aliança, e quando eu estava no carro, andando assim numa avenida, eu vi na calçada 2 moradores de rua brigando. E, meus irmãos, a briga era feia, viu? Era tapa, era murro, era chute sem pena, era um negócio sério mesmo. E de repente chegou a polícia. E a polícia, né, já chegando. E aí a polícia apartou. E o interessante é que os policiais fortes, né, capazes dali de parar a briga, mas os camaradas não queriam parar, não. Mesmo com a polícia ali, eles queriam partir. Se brincasse, eles davam até nos policiais. E eu fiquei pensando o seguinte: se os policiais eles não tivessem se envolvido na disputa, na confusão, até morte poderia acontecer. Porque na hora da ira, na hora do estouro, meus irmãos, ninguém pensa. Portanto, é preferível alguém se envolver numa disputa, sair todo arranhado, chutado, ferido, do que deixar as duas partes se digladiarem até o fim, se nem ao menos perceber, se nem ao menos discernir o que é que está acontecendo. Imagine você, vendo um negócio desse, você chega para um policial dizendo: meu senhor, olha, está tendo uma briga ali, uma briga mortal, por favor, pela caridade, faça alguma coisa. E o policial olha para você e diz: não estou percebendo nada não. Onde é que tem briga mesmo? Ou seja, totalmente alheio, totalmente alienado. E eu tenho certeza que você não chamaria uma pessoa dessa, um policial, ou qualquer outra pessoa numa situação dessa, de pacificador. Você diz: não, isso aí é um alienado, isso aí é um cego, isso é uma pessoa que não entende, que não tem discernimento. Portanto, nós não devemos colocar uma coroa de virtude em alguém que não percebe o mal que deveria combater, que deveria subjugar. Então eu não posso chamar alguém de pacificador que não tem discernimento. E eu vou dizer, meus irmãos, o Espírito de Deus nos dá discernimento para percebermos as intrigas, as disputas, as tensões, nos mínimos detalhes. Então não se precipite em chamar alguém de pacificador quando ele não é. Quando não passa de alguém desligado da realidade. Então o pacificador não é esse tipo de pessoa. Não é alguém incapaz de compreender a realidade. Um pacificador, ele precisa ter discernimento. Ele precisa ter entendimento. Deus precisa capacitá-lo. Porque tem muitas disputas que são sutis demais. Que se você não tiver a graça de Deus, você não consegue resolver, não. Então, o pacificador não é alguém incapaz de compreender a realidade. Segundo lugar, um pacificador não é alguém que faz vista grossa em relação ao pecado. Veja, a semelhança do primeiro ponto, a pessoa em tela aqui não se envolve em confusão. A primeira pessoa que eu falei não se envolve em confusão. A segunda aqui, ela também não se envolve em confusão. Ela não se aproxima do conflito. Eu preciso que você tenha isso em mente. Ela não se aproxima. Mas ela não faz, vou pedir só a ajuda dos pais aí, eu sei que a gente está com dificuldade hoje, mas vou pedir a compreensão e o auxílio de vocês. Então veja, a semelhança do primeiro ponto, a pessoa aqui em tela, ela não se aproxima do conflito, não por virtude, mas por pecado. Existe um conflito, existe algo que precisa ser resolvido, mas ela não se aproxima. Mas ela não pode também ser elogiada, ela não pode ser considerada pacificadora.
ela não entra na disputa, presta atenção, por motivos egoístas. Ela pode ser até considerada por muitos como pacificadora, ela pode ser considerada por muitos como virtuosa, mas Deus, que sonda os corações, a enxerga como uma pessoa ególatra. Como assim, pastor? Meus irmãos, eu e você, nós temos uma tendência natural, nós temos uma tendência carnal a não querermos nos desgastar em disputas e mediações. Porque a gente sabe que promover a paz dá muito trabalho, não é não? Quem já tentou resolver uma confusão séria, uma confusão grande, sabe do que eu estou falando. Lidar com pessoas amarguradas é a coisa mais difícil do mundo. É um desafio. Lidar com pessoas cheias de desejo de vingança, embriagadas com ira, é uma missão que só pela graça de Deus a gente consegue. Nós que somos pastores, a gente tem muita experiência com isso. E meus irmãos, olha, tem situações que você expõe a Bíblia, que você mostra a palavra de Deus, exorta, e a pessoa ela está tão embriagada com a ira, ela está tão embriagada com o desejo de vingança, com o ego que foi ferido, o coração está tão endurecido, que é algo quase impossível de resolver. A coisa mais difícil do mundo é você demover uma pessoa dessa. E a nossa carne, ela sabe disso. E qual é a atitude dela? Fugir. A atitude dela é buscar o caminho mais fácil. A atitude dela é escapar desse problema. É por isso que tem muita gente que diz no seu coração o seguinte: promover a paz é coisa de maluco. Promover a paz, mas eu já tenho os meus problemas. Eu já tenho as minhas dificuldades, eu já tenho as minhas tensões, eu já tenho as minhas aflições, os meus conflitos. Agora eu vou ter que promover a paz? Sim, meu irmão, esse é o padrão de Cristo. Tem muita gente que diz aí, diz, olha, quem pariu Mateus, que balanço, né? Já ouviu essa expressão? Eu vou cuidar da minha vida. E quem assim pensa dessa forma em prol do seu sossego, em prol da sua comodidade, do seu ídolo. É por isso que eu disse, é uma questão de egolatria. No primeiro caso, a pessoa não se envolve porque ela nem tem noção das coisas, ela nem percebe o problema. Mas nesse caso aqui, a pessoa, ela percebe o problema. Ela sabe que precisa atuar, ela sabe que precisa agir, mas ela se omite por egoísmo. Ela está pensando no seu sossego, ela está pensando na sua vida. E ela sabe que se não agir, o mal crescerá. Ela sabe que se deixar, as feridas aumentarão. E que as partes elas vão guerrear até o fim. O problema é que ela está preocupada consigo mesma. É egoísta, só pensa no seu umbigo, só pensa na sua ilha. E aí, meu irmão, eu pergunto o seguinte: você age desse jeito? Quando você vê uma disputa e você sabe que você tem a responsabilidade de agir, de resolver o problema, na sua casa ou em qualquer outro lugar, qual é a tua atitude? Você corre de uma confusão? Não corra de uma confusão por motivos egoístas e depois se auto-intitule pacificador, porque você não é. Você é o responsável por aquele problema continuar. Porque Deus te capacitou com o Espírito de Deus para resolver, para apagar o incêndio. Mas você não quer apagar o incêndio por comodidade própria. Por conveniência. Ser crente, meus irmãos, dá trabalho. Ser crente é desafiador, porque não é mais a nossa vontade que prevalece. É a vontade do Senhor.
É a vontade daquele que é pacificador. Então veja, o pacificador é uma nova criatura, um pacificador é um santo de Deus, é alguém que foi recriado em Cristo Jesus para andar em novidade de vida, de modo que essa pessoa, ela nunca fará vista grossa em relação ao pecado, porque ela quer agradar a Deus. Agradar a Deus é o maior propósito do salvo, é o seu maior alvo, de modo que o salvo sabe que o pecado aborrece a Deus, que intrigas aborrecem a Deus, e é por isso que ele não pode compactuar com o pecado. Eu de vez em quando eu digo, olha, se fosse por mim, eu não seria pastor. Porque seria muito mais fácil eu cuidar da minha vida, seguir meu rumo, do que me desgastar com muitos problemas. Mas, meus irmãos, seja pastor, seja um crente, não tem para onde correr. O padrão de Cristo é para todo mundo que nasceu da água da vida, da água e do Espírito. Então veja, o pacificador, ele é alguém que diante do pecado, ele irá combater o erro. O erro que separa os homens, o erro que destrói famílias, o erro que destrói igrejas, o erro que destrói amizades. Então pode ter certeza. Eu vejo muita gente preocupada com os pecados sexuais dentro da igreja. Eu me preocupo muito mais, me preocupo também com os pecados sexuais, mas me preocupo muito mais com pecados como ressentimentos, mágoas. Sabe por quê? Porque são esses pecados que Satanás mais usa para derrubar os crentes. Porque quando alguém cai em adultério, quando alguém comete algum pecado de ordem sexual, e isso normalmente fica exposto, fica claro, todo mundo fica sabendo. Mas a mágoa é um pecado interno. A intriga é um pecado interno. E tem gente que sabe disfarçar muito bem. E é tudo que Satanás quer. É uma brecha nesse sentido. É por isso que, veja, o pacificador, ele é fundamental dentro da casa de Deus, em qualquer canto. Porque é o pacificador que vai apagar o incêndio causado por Satanás. Mas aí Satanás ciranda no meio da igreja, consegue produzir um incêndio por causa de algum crente imaturo, e aí vem outro crente, ao invés de ser pacificador, ao invés de apagar o incêndio, ele vai lá e aumenta. É a questão da fofoca, da maledicência que a gente vai trabalhar depois. Mas veja, um pacificador, ele não faz vista grossa em relação ao pecado por motivos egoístas. Ele não finge que o problema não existe. Ele quer agradar a Deus. E Deus só se agrada com aquilo que é santo, com aquilo que o glorifica. Mesmo que ele se quebre todinho, mesmo que ele perca amizades, mesmo que ele seja mal interpretado, o compromisso dele é com Deus e não com os homens. Então, se você é uma pessoa que foge de conflitos, se você é uma pessoa que abre mão das suas responsabilidades como promotor da paz, talvez você esteja dando sinais de que não é um crente, que não é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se realmente nós temos fome e sede de justiça, a gente viu aqui nas bem-aventuranças anteriores, nós nunca iremos negociar com o pecado. Nunca. Nunca. Mas veja, há uma terceira verdade que eu quero trabalhar com vocês. Terceiro lugar. Um pacificador não é alguém que procura a paz, veja aí, paz entre aspas, a qualquer custo. E aqui, meus irmãos, há uma semelhança com o segundo ponto, mas também há uma diferença que você precisa entender. E você vai entender à medida que eu for explicando. Alguém pode ser considerado pacificador por se envolver em conflitos a fim de resolvê-los. Veja, os dois anteriores não se envolvem. Um não se envolve porque não tem discernimento, não consegue perceber o mal.
O outro não se envolve por motivos egoístas, está pensando só em si. Mas esse aqui, ele se envolve. Ele se envolve a fim de resolver. Está lá existindo uma disputa entre pessoas, entre irmãos, entre familiares. E o tal pacificador, ele se envolve para acabar com o problema, para deixar tudo bonitinho, tudo certinho. Todavia, interferir em um conflito não é a mesma coisa que encerrá-lo da melhor maneira. Não é porque esse aqui deu um passo a mais do que os anteriores que está tudo certo. Não é porque alguém está envolvido tentando resolver uma disputa que também pode ser, que pode ser considerada um pacificador. Não é porque eu contratei uma faxineira para limpar minha casa que eu tenho garantia que o serviço vai ser bem feito. Então, alguém pode se meter a pacificador e consertar a coisa de maneira incompleta, de maneira prejudicial. Pode acabar fazendo mais mal do que bem por causa do seu próprio coração. Tem muita gente que se mete numa confusão, que não se mete numa confusão por causa de egoísmo. É o caso do segundo ponto. Mas tem gente que se envolve para tentar resolver um problema por causa também de egoísmo. Mas você vai dizer, como é isso? Porque, veja, todo mundo sabe que confusão, intriga, só dá problema. Então, alguém egoísta pode pensar da seguinte maneira: bom, se eu não me envolver agora, o negócio vai crescer. E eu vou ter muito trabalho lá na frente. Então, o que é que eu faço? Para encerrar logo o barulho, para encerrar logo o incômodo, o entrave, eu entro e eu resolvo do jeito que dá. Esse é o problema. Porque não resolve. Um pacificador não é alguém que procura a paz a qualquer custo. Não é uma pessoa que trata a ferida sem os devidos cuidados. Não é aquela pessoa que joga a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos também essa tendência, do mesmo modo que nós temos tendência a fugir da nossa responsabilidade como pacificadores de forma egoísta, nós também nos envolvemos de forma egoísta nos problemas, querendo resolver a coisa de uma maneira muito rápida. Só que fazer isso, meus irmãos, a curto prazo, não traz paz. Só resolve aparentemente o problema. Você já viu aquele serviço meia-sola? Sempre se desfaz depois de um tempo, né? Quem é morador de Recife sabe. Você passa por uma pista, está lá. Prefeitura ajeita tudo. Resolve o problema. Se envolveu, mas não resolveu o problema. Daqui a pouco, antes da primeira chuva, antes do primeiro inverno, o negócio já está lá cheio de buraco, você gastando dinheiro com amortecedor. Quando eu andava a pé, eu não sabia o que era isso, né? Eu escutava o povo reclamando. Agora eu entendo. Prejuízo que dá andar em Recife. Você acaba com o seu carro. Mesmo que seu carro já seja acabado. Mas você acaba ainda mais. Mas veja, é o serviço meia-sola. É o serviço que aparentemente resolve, mas não resolve. Então, quando duas pessoas estão em profunda intriga, se você não tratar o problema com a devida dedicação, a raiz de amargura, ela vai crescer para o resto da vida. Então, a melhor coisa, meus irmãos, é catucar a ferida até tratá-la da melhor maneira. Isso dá trabalho. Nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo está disposto a ser pacificador nesse nível. É como se a pessoa dissesse o seguinte: olha, tá bom, eu tenho que ser pacificador, então eu serei o pacificador nesse nível, aqui. Mas, na verdade, Deus está pedindo isso aqui, ó. Mas você não quer, porque aumentar o nível, aumenta o trabalho. E se você for egoísta, você vai dizer o seguinte: ó, vamos tentar resolver isso aqui de uma maneira rápida e perde a qualidade. Você acaba triplicando o tamanho.
E quando uma briga, uma disputa não é resolvida, ela atrai outras pessoas. Sabe por quê? Porque uma pessoa amargurada, ela nunca fica com a boca fechada. Nunca. A mágoa, ela precisa sair de algum jeito. Então ela chega para um, contamina, aí depois contamina para... Veja, o problema poderia ter sido resolvido, mas como não é resolvido, fica rendendo. Então o pacificador não é alguém que procura a paz a todo custo. O pacificador, ele está preocupado com a glória de Deus. O pacificador está preocupado com a saúde dos seus irmãos, com a saúde do seu próximo. Então, quando ele se envolver, ele vai se envolver de forma completa e ele dará o seu melhor. Então, eu não sei se você está aí com algum desafio na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, em qualquer outro lugar. Mas, meu irmão, se você não entrar com tudo, se você não entrar até o fim, se você se contentar com qualquer tipo de resolução, não se considere um pacificador. O pacificador vai até o fim. Agora veja, quarto e último lugar. Um pacificador não é alguém que visa o benefício próprio em sua atuação. Veja, nos dois primeiros casos a pessoa não se envolve. No terceiro, a pessoa se envolve, mas do jeito errado. Se envolve só para dizer que tentou resolver. Mas nesse caso aqui, a pessoa se envolve com a motivação errada. Ela pode até se envolver e resolver o problema. Ela pode até intervir e fazer o serviço completo. Reconciliar duas partes antes em briga. Porém, ela pode estar fazendo tudo isso com a motivação errada. Ela pode estar fazendo todo esse trabalho bem feito de pacificação, preocupada não com a glória de Deus, não preocupada com a saúde daqueles que estão envolvidos, mas preocupada somente com a sua glória, motivada pela sua vaidade, interessada apenas no elogio, no louvor dos homens. Então veja, meus irmãos, há pessoas que elas fazem boas obras, mas elas fazem porque estão buscando uma espécie de status espiritual. Porque sabe que se resolver tal problema, ela vai ganhar com isso. Ela será bem vista na igreja, pela liderança. Então ela vê uma confusão, ela já faz os cálculos. O que é que eu vou ganhar com isso? Ela entra, ela resolve e depois leva o crédito e se alimenta daquilo. Ou seja, o motivo aqui é a vaidade. Ela usa a desgraça das pessoas como autopromoção. E uma das coisas mais baixas que alguém pode fazer é isso. É usar o problema dos outros como um trampolim para o seu sucesso espiritual. Então ela finge amor, ela finge preocupação para com o próximo, mas ao mesmo tempo ela está lá, preocupada com os seus lucros, preocupada com os seus benefícios. Se nós lembrarmos do sermão passado, meus irmãos, aqui no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, nós dissemos aqui que o coração do homem ele é enganoso. Ele é muito enganoso. E você pode estar fazendo o certo com a motivação errada. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é checar o nosso coração diariamente com a graça de Deus. Porque os homens, eles só conseguem olhar aquilo que é externo. Você não pode confiar no julgamento dos homens. Você não pode confiar no diagnóstico dos homens.
Porque os homens, eles não conseguem ver a profundidade do coração. Mas Deus, que sonda os corações, Ele pode enxergar e discernir todas as nossas motivações. Para os homens, nós podemos ser os melhores e maiores pacificadores da terra. Mas Deus pode enxergar claramente a nossa hipocrisia. Então veja como as palavras de Jesus, elas são desafiadoras. Se eu não me envolvo, eu preciso tomar cuidado, porque eu posso não estar me envolvendo por motivos errados. Mas se eu me envolvo, eu também preciso também checar as minhas motivações, porque eu posso estar me envolvendo da maneira errada. Então, não é uma simples exigência. É muito trabalho. E é aqui onde Deus testa aqueles que professam o seu nome. É aqui onde a gente consegue encontrar os verdadeiros discípulos de Cristo. Alguém que, apesar das dificuldades, avança, promovendo a paz. Então, olhe, entenda uma coisa. Quem busca promover a paz será mal interpretado. Às vezes, promover a paz, meus irmãos, é perder uma amizade. Porque você precisa ser imparcial. Como a gente viu, nós não podemos fazer vista grossa para o pecado. Tem duas pessoas intrigadas, tem duas pessoas brigando dentro da igreja, mas uma delas é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu tenho intimidade. Se você confrontá-la, você sabe. Se eu for entrar nessa disputa, eu vou ter que dizer que fulano errou e que o meu colega, meu amigo íntimo também errou. Mas se eu disser isso, eu perco a amizade dele. O verdadeiro pacificador, ele não está preocupado com a amizade. Por mais que ele ore por aquele irmão, por mais que ele deseje o bem daquele irmão, mas ele diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, Deus. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para o bem dos dois. Se eles estão desprezando isso, eu não posso fazer nada. Então, ao invés de procurar benefício próprio, ao invés de procurar o louvor dos homens, o pacificador tem que estar preparado para ser ridicularizado, para ser menosprezado. Você tenta aí diversas situações. Você tenta estabelecer paz entre 20, 30 pessoas, você só consegue em 2 casos. Mas é assim. O que você não pode fazer é procurar o benefício próprio. O que você não pode fazer é buscar a sua glória. O que você tem que fazer é julgar as suas motivações. E eu e você só seremos verdadeiros pacificadores quando amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Você tem visto alguma disputa? Você tem visto alguma guerra? Deus tem te inclinado a resolver isso? A ir lá e ser esse mediador? Mas você resiste porque você sabe que vai ter trabalho. Você não está amando a Deus acima de todas as coisas e você não está amando o próximo como a si mesmo. Porque se você amasse o próximo como a si mesmo, você iria lá, porque você também iria querer alguém pelejando por você. Pessoas em guerra, meus irmãos, são pessoas cegas pelo pecado. E alguém que está enxergando precisa ir lá e resolver. Se Deus está te dando olhos, se Deus está te dando discernimento, a responsabilidade é sua. Não terceirize. Vá lá com a graça de Deus e resolva o problema. Então, só recapitulando, volta aí o primeiro ponto. O que um pacificador não é? Não é alguém incapaz de compreender a realidade. É alguém que tem o discernimento do alto. É alguém atento. É alguém despertado pelo Espírito de Deus para ser instrumento de paz. Segundo,
Um pacificador não é alguém que faz vista grossa em relação ao pecado, por motivos egoístas. Ele não compactua com o pecado, é uma nova criatura. Lembra da expressão, filho de Deus? Ele espelha o caráter do seu pai. Ele ama a santidade, ele ama a pureza e ele detesta, ele abomina o pecado. Por isso ele não faz vista grossa. Não faça vista grossa, meu irmão. Terceiro, um pacificador não é alguém que procura a paz a qualquer custo. Quando ele entra, ele faz o serviço bem feito. Com a graça de Deus, aquilo que depende dele, ele fará da melhor maneira possível. E quarto e último, um pacificador não é alguém que visa o benefício próprio em sua atuação. O objetivo dele é a glória de Deus. O objetivo dele é o bem do próximo. E é assim que ele age. Se você está aqui nessa noite, se você entende essa mensagem, se você é um crente verdadeiro, é porque Deus em Cristo um dia pacificou você com Ele mesmo. E você não pode ser outra coisa a não ser um pacificador. Eu não entendo quando eu encontro um crente que guarda mágoa. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que aqui todo mundo guarda mágoa de certa maneira, todo mundo tem que se prostrar diante de Cristo e pedir perdão. Mas permanecer nesses pecados, permanecer com o coração fechado, ano após ano, e aquilo crescendo no coração. Como é que alguém que foi pacificado com Deus, como é que alguém que recebeu o perdão, como é que alguém que foi reconciliado não busca a reconciliação? Não anela a reconciliação daqueles que estão à sua volta. Próximo sermão nós vamos ver aqui, claro que eu já, de certa maneira, já trabalhei, mas nós vamos ver de maneira mais, de maneira prática, de maneira mais clara, o que um pacificador é. O que é que um pacificador ativamente faz? Ele não é. A minha ideia é só tirar as concepções erradas da sua mente, limpar o terreno. E no próximo sermão nós continuamos. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a graça de Deus. E em seguida estaremos com a ministração da ceia do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Apresente a sua alma. Que o Espírito de Deus sonde os nossos corações nessa noite. Deus amado, o teu filho estabeleceu um padrão, o padrão do reino. E no reino de Deus, as novas criaturas em Cristo Jesus são pacificadores, são promotores da paz, são pessoas preocupadas, são pessoas inquietas diante de disputas, de brigas, de ressentimentos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pacificadores. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos promotores da paz. Ó Deus, o Senhor tem inserido cada filho teu em diversos lugares, seja no meio de uma família descrente, seja num trabalho repleto de ímpios, de pessoas que não te temem. O Senhor sempre nos envia a proclamar a paz, a mediar, ó Deus, situações conflitosas e a pregar a maior paz de todas, que é a paz que o homem alcança por meio de Cristo Jesus. A guerra que é cessada entre Deus e os homens. Ó Deus, ajuda-nos a espelharmos o caráter do teu Filho. Ajuda-nos, ó Deus, a imitarmos o seu exemplo, para que essa igreja seja cheia de paz. Que Satanás não tenha vez nos nossos corações, semeando discórdias, mágoas, intrigas. Ó Deus, nos livra de tudo isso, para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.